Vamos fazer uma questão sobre diferença de conjuntos e complementar de um conjunto. Sejam A e B subconjuntos de um conjunto universo, U. Se U tem 40 elementos, A tem 15 elementos e A interseção com B tem 8 elementos e A união com B tem 17 elementos, determine o número de elementos dos conjuntos. Então, eu quero saber o número de elementos de todos esses conjuntos aqui. Então, a primeira coisa, tirando os dados. Tirando os dados. Tirando os dados da questão. Ele disse o quê? Seja A e B subconjuntos de um conjunto universo U. U tem 40 elementos. Então, o número de elementos do conjunto U é igual a 40. A tem 15 elementos, então o número de elementos do conjunto A é igual a 15. E agora, A inter B, ou seja, o número de A interseção com B tem 8 elementos. Então, o número de elementos de A interseção com B é 8 elementos. E a união com B tem 17 elementos. Então, o número de elementos de A união com B é igual a 17 elementos. Agora, ele quer que eu encontre o número de elementos desses conjuntos aqui. Então, a primeira coisa a gente já fez foi tirar os dados. Então, vamos para uma montagem inicial. Olha. Montagem inicial. Na montagem inicial, eu vou fazer essa questão usando dois diagramas e esse quadrado aqui, ó, que são os diagramas. Aqui vai ser o conjunto universo, aqui vai ser o conjunto A e esse vai ser o conjunto B. Observe que o conjunto A e B, eles estão dentro do conjunto universo, porque a questão disse que A e B são subconjuntos do conjunto universo. Subconjuntos são os filhos, então o A e B está dentro do U. Então, vou colocar aqui os dados da questão. Uma coisa que eu tenho aqui, ó, ele disse que o número de elementos de A interseção com B é 8. Então, A interseção com B vai ter 8 elementos. Aí eu já coloco aqui. E agora, para eu encontrar os outros elementos, a quantidade de elementos dos outros conjuntos, eu vou ter que fazer dedução. Então, vamos lá, olha. Dedução das outras quantidades. Vamos lá para a dedução das outras quantidades. Pronto. Aí ele disse o seguinte. Ele disse que A inter B tem 8, não é isso? Aí ele disse aqui, ó, vamos pegar logo. N tem 40 elementos. Então, esse conjunto todo vai ter 40 elementos. Tudo bem. Número de elementos do conjunto A, 15. A tem 15. Então, A aqui vai ter 15 elementos. Só pode ter aqui, olha, 15. Mas eu já tenho aqui 8 elementos. Então, vai ficar 15 elementos. 15 elementos menos 8 que já tem. Então, o A vai ter 7 elementos. Então, A tem 7 elementos. Agora aqui, número de elementos da união de A com B. Número de elementos da união de A com B, eu vou pegar todos esses elementos aqui, olha. Qual é a união? Vai ter quantos? Quando eu unir tudo isso aqui, eu vou ter 17 elementos. Mas eu já tenho quantos? Eu já tenho 7 mais 8, 15.
Então, vai ser 15, né? Menos os 17. Então, aqui vai ficar 15 menos 15 menos 17, não, 17 menos 15, né, que é o maior. Então, vai ter 17 menos 15, que eu já tenho lá. Então, ficou 2 elementos. Então, eu sei que aqui dentro, a quantidade de elementos do conjunto B são 2 elementos. Porque ele disse que a união de A e B só pode ter 17. Então, se eu já tinha 7 com mais 8, 15. Para 17 faltam quantos? 2. Então, eu tinha 7 mais 8, 15. Então, de 17 menos os 15 que tem aqui, foi a continha que eu fiz aqui. Ó. 17 menos 15, 2. Então, eu encontrei 2. Ele me disse também que tudo aqui dentro tem que ser 40. Tudo aqui dentro tem que ser 40. Então, eu já tenho quantos? Eu já tenho 7 com mais 8, 15, com mais 2, 17. Porque observe o seguinte. Aqui eu tenho a quantidade de elementos do conjunto A. Aqui eu tenho a quantidade de elementos do conjunto B. Aqui eu tenho a quantidade de elementos do conjunto A e B ao mesmo tempo. Então, vamos ver quantos elementos dá aqui. Então, aqui deu 7, com mais 8, 15, com mais 2, 17. Pessoal, até agora eu só tive 17 elementos. Não é isso? 17. Mas a questão disse que o conjunto universo tem que ter 40. Ele disse que o conjunto universo todo tem que ter 40 elementos. E cadê os outros elementos? Os outros elementos vão ficar aqui fora, olha. São os elementos que nem pertencem a A e nem pertencem a B. Eles ficam aqui fora. Então, como é que eu vou fazer? Olha. Elementos que não pertencem nem a A e nem a B. Então, quais são esses elementos? Deixa a câmera focar. Esses elementos vão ser, ele disse que tem 40, né? Então, 40. Mas eu já tenho aqui dentro quanto? 17, né? Olha. 17 elementos pertencem a A ou a B. A A ou a B. Pronto. 17 elementos pertencem a A ou a B. Agora eu quero que não pertence nem a A e nem a B. Então, só eu fazer 40 menos 17. E 40 menos 17 vai ser 23 elementos. Então, 23 nem pertence a A e nem pertence a B. E esses 23 vão ficar aqui, olha. Fica aqui fora. Pois eles nem pertencem ao conjunto A e nem pertencem ao conjunto B. E nem pertencem aos dois conjuntos. Então, quantos estão fora? 23. Agora, se eu somar aqui, olha. 2 com mais 8, 10. Com mais 7, 17. Com mais 3, 20. Com mais 20, 40. É a quantidade de elementos que eu tenho aqui. Que ele disse que no conjunto universo tem que ter 40 elementos. Somando tudo aqui, eu encontrei os 40 elementos. Vamos agora responder os itens que está pedindo na questão. Na questão ele quer, letra A quantidade de elementos do conjunto B. Então, vamos lá. Letra A, olha. Ele quer a quantidade de elementos do conjunto B. Aí eu peguei o conjunto e escrevi aqui, para ficar mais fácil da gente fazer. O mesminho o mesminho daqui, olha. Esse conjunto, eu escrevi ele nesse pedacinho de papel. Então, vamos lá. Ele quer os elementos do conjunto B. Então, vamos ver quais são os elementos do conjunto B, minha gente. Olha, B são todos esses que estão aqui, olha.
Então, quantos são os elementos de B? B vai ser 8 mais 2. Então, B vai ter 10 elementos. Agora, vamos para a letra B. Letra B. Na letra B, ele está pedindo, olha, A menos B. Então, vamos aqui. A menos B. Ele quer saber quantos elementos tem. O que é A menos B, pessoal? O que é A menos B? A menos B é quem está em A, mas não está em B. Então, vamos ver aqui. Quem é aqui que está em A e não está em B? Se é A menos B, eu vou olhar o A. Quantos elementos aqui estão em A e não estão em B? Apenas 7. Porque esse 8 aqui está em A e está em A e está em B. Eu não quero esse. Eu só quero quem está em A, que não está em B. Deu quantos? 7 elementos. Então, A menos B vai ser 7 elementos. Agora vamos para a letra C. Na letra C, eu quero B menos A. Na letra C vai ser B menos A. Quem é B menos A? B menos A é quem está em B e não está em A. Então, aqui eu tenho meu conjunto B. Quem é que está em B e não está em A? Somente o número 2. Olha, porque o 8 está em A e está em B. Olha. 8. Quando eu circulo o A, o 8 está. E o B, o 8 também está. Mas eu só quero quem está em B e não está em A. Aí, quando eu tiro esse 8, sobrou quem? Sobrou o número 2. Então, B menos A tem 2 elementos. Letra D. Na letra D, eu estou pedindo, olha, A barra. Quem é esse tal de A barra? A barra, minha gente, é isso aqui, olha. A barra é a mesma coisa que complementar de A em relação a U. Quando tiver a barrinha, o U sempre vai ficar aqui embaixo, que é o conjunto universo. Então, complementar de A em relação a U. Complementar de A em relação a U é o U menos A. O A pula lá para frente. Então, ficou U menos A. E o que é U menos A? Vamos voltar para cá. U menos A é todo mundo que está em U menos os que estão em A. Então, todo mundo que está em U está aqui dentro, mas eu só não quero quem está em A. Então, quem está em A eu risco, olha. Então, eu risco 7 e risco 8. Quem foi que sobrou, então? Sobrou 23 com mais 2. 23 mais 2, que ficou 25. Então, observe, mais uma vez, U menos A é todo mundo que está em U, menos quem está em A. Então, quem está em A, olha, eu circulei aqui. Quem é que está em A? 8 e o 2. Aí eu apago aqui o 8 e o 2. Sobrou quem? Sobrou o 23, olha. Sobrou o 23 e sobrou o 2. Então, 23 com mais 2 são 25 elementos. Agora vamos para a letra E. Na letra E, na letra E, eu tenho isso aqui, olha. Na letra E, eu tenho B barra. Então, o que é B barra? B barra é, olha, B barra. B barra é o complementar de B em relação ao universo. E aqui vai ficar U menos B. O B vai lá para frente, olha. U menos B. Então, quem é U menos B? U menos B, eu vou querer todo mundo que está em U, olha. Todo mundo que está em U, eu quero, menos quem está em B. Quem é que está em B? Vamos ver quem é que está em B.
quem está em B é 8 e 2. 8 e 2 está em B. Então, quando eu tiro quem está em B, sobrou quem? Sobrou o 23 e o 7. Então, U menos B é 23 com mais 7. Então, vai ficar aqui, olha. 23 com mais 7. 23 com mais 7 deu 30. Então, a quantidade de elementos de B barra são 30 elementos. Vamos para a letra F. Na letra F, eu tenho aqui, olha. A inter B barra. E o que é isso aí, A inter B barra? Vamos ver. Ele quer A inter B barra. Quero saber quem são esses elementos. Olha, toda vez que vier a barra, eu sei que aqui vai ser o complementar. O complementar disso que está aqui, A inter B, em relação a U. Olha, A inter B em relação a U. Complementar de A, B de A inter B em relação a U. Que isso aqui vai ser igual a quem? A inter B menos U. Ou, perdão. O A menos B vai lá para frente, pessoal. Então, vai ficar assim, ó. Aqui já estava errado. Então, vai ficar U menos A inter B. Pronto, vai ficar assim. Porque o A inter B não pulou lá para frente, não é? Então, pulou aqui para frente. Então, U menos A inter B. Então, eu quero todo mundo que está em U menos quem está em A inter B. Aí eu vou observar aqui meu conjunto, veja. Quem é que está em U? Quem está em U são todos esses elementos aqui dentro. Todos que estão aqui dentro estão em U, que é o universo, olha, conjunto grande. Mas eu não quero menos a interseção de A e B. Quem é a interseção de A e B? A interseção de A e B é 8. Então, quando eu tiro 8, sobrou quem? 23, 7 e 2. Então, vai ser aqui, olha. 23 mais 7 mais 2. 23 mais 7, que ficou 30, com mais 2. 23, ou 30 com mais 2, 32. Então, a quantidade de elementos de A inter B barra são 32 elementos. Letra G. Vamos para a letra G. Na letra G, eu tenho aqui, olha. Eu tenho A menos B barra. Vamos lá. Vai ser A menos B barra. E o que é A menos B barra? Vai ser o complementar de A menos B em relação ao universo. A menos B pula lá para frente, então vai ficar aqui embaixo, olha. U menos A menos B. U menos A menos B. Então, eu quero todo mundo que está em U menos quem está em A menos B. E quem é que está em A menos B? Vamos ver. Eu quero todo mundo, certo? Todos eles, menos quem está em A menos B. Quem é que está em A menos B aqui? Quem está em A menos B é quem está em A, mas não está em B. Então, quem é que está em A e não está em B? Apenas o número 7. Olha, o conjunto A é esse. Quem está em A e não está em B é 7. Porque 8 tanto está em A quanto está em B. Não quero repetido. Eu só quero quem está em A. Quem é 7. Então, eu vou tirar daqui, eu quero todo mundo menos o número 7. Então, sobrou quem? 23, 8 e 2. Então, aqui vai ficar 23 mais 8 mais 2. Então, novamente, olha.
U menos A menos B. Eu quero todo mundo que está em U menos quem está em A menos B. Quem é A menos B? A menos B foi 7, então eu não quero esse 7. Porque eu só quero quem está em A e quem está em A e quem não está em B. Perdão, A menos B não vai ser 7. A menos, A menos B é 7. Eu coloquei aqui embaixo foi 8, olha. É 7 aqui. A menos B é quem está em A e quem não está em B. Então, quem é? 7. Então, 8 para mim não serve. Então, vamos refazer aqui. Ó. 8 não serve. Então, sobrou quem? Quem é que sobra quando eu apago aqui o 8? Quem sobra é 23, 7 e 2. Tá bem? Então, vamos lá. 23 com mais 7 deu 30, com mais 2. 30 com mais 2 deu 32. Vamos agora para a letra H. Letra H. Na letra H, eu quero, olhe, A barra interseção com B barra. Então, lá, A barra interseção com B barra. A barra interseção com B barra. Atenção, eu vou primeiro fazer, então, A barra, depois eu faço B barra e depois eu faço a interseção, que são os repetidos. Então, vamos lá. A barra é igual ao complementar de A em relação a U, que vai ser igual a U menos A. Esse A sobe para cá. Quando tiver a barra, não esqueça, o U sempre vai ser aqui embaixo, o U que é o conjunto universo, e o A vai ser lá em cima, olha, o A. Então, ficou U menos A. Aí, a barra é quem está em U menos quem está em A. Então, aqui, olha, eu quero todo mundo que está em U, veja, menos quem está em A. Então, quem é que está em A aqui dentro? 7 e 8. Então, eu não quero quem está em A. Eu não quero 7 e 8. Então, sobrou quem? 23 e 2. Então, eu coloco aqui. 23 vai ser 23 e 2. E agora eu não vou somar nessa questão, viu? Deu 23 e 2. Não vou somar agora. Não é 23 e 2 que sobra? É. Agora, então, esse aqui é o A barra. Agora eu vou fazer o B barra aqui, viu? B barra vai ser igual ao complementar de B em relação a U. Esse B pula lá para frente, então ficou U menos B. E quem é U menos B aqui no meu conjunto? Quem é U menos B? Vejam, U menos B é quem está em U, eu quero todo mundo de U, só não quero quem está em B. Quem é que está em B aqui? 8 e 2, então eu não quero esses dois aqui. Ó. Sobrou quem então? Sobrou 23 e 7. Então, ficou aqui 23 e 7. Pronto. Agora, esse é o B barra. Agora eu quero a interseção de A barra e B barra. Então, vou colocar aqui. Quem foi a barra? A barra foi 23 e 2. Interseção com B barra. Quem foi B barra? B barra está aqui, olha. Foi 23 e 7. 23 e 7. Agora eu quero a interseção desses dois. Quem é a interseção? A interseção são os elementos repetidos. E quem é que está repetido aqui? Repetido aqui. E aqui só tem o 23. Então, a minha resposta vai ser o 23. A barra interseção com B barra dá 23 elementos. Com isso, a gente conclui essa questão, tá bem? Concluímos toda essa questão. Basta vocês estudarem e aceitarem o que está dito, aceitar o que nós fizemos.